carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso mesmo que está escrito aí na tua Bíblia? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele traga sobre as nossas vidas a revelação dessa palavra. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós abrimos, meu Pai, o nosso coração para a Tua palavra. Fala poderosamente nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Agora vamos aplaudir bem forte. Agora você vai aplaudir bem forte. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. O fruto, amados, significa o resultado. O resultado de algo que a pessoa faz é o fruto. Então, a pessoa, ela diz que ela tem o Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, eu sou evangélico, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, eu sou um crente, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Pronto, todo crente deve ter o Espírito Santo. Mas como a pessoa, ela tem a certeza que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, como fala na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, se através dela os frutos venham estar sendo exercidos, não são só palavras. Isso aí você tem que fazer de uma forma natural. Eu vou dar um exemplo aqui. O Ed Carlos, e ele disse que ele estava indo para a casa dele, mas aí tinha uma pessoa bêbada dormindo dentro da lama. Ele disse, amados, que era mais ou menos meio-dia. Já imaginou em que condição que essa pessoa estava? Não sei se você já bebeu, se já tomou droga, se já ficou numa condição dessa. Eu sei que ele passou e era numa rua que tinha movimento. Ele passou aquela pessoa quase meio-dia dentro da lama, dormindo. Aí ele passou e voltou. Ah, eu vou ter que ajudar essa pessoa. Aí deixou a bicicleta dele lá e tentou acordar ele. Meu amigo, o senhor está dentro da lama, eu posso ajudar o senhor? Ele, pode, me ajude, por favor. Aí perguntou onde ele morava. Ele falou, eu moro nessa rua aqui. Qual o número? Aí disse o número. Aí ele foi lá, não tinha ninguém, que ele disse. Aí ele tirou ele dali e sentou ele na sombra. Isso aí qualquer pessoa poderia fazer, sim ou não? Independente se ela era evangélica, se ela era católica, ou protestante, ou budista, ou de nenhuma religião. Qualquer pessoa tem que fazer isso. Nós somos seres humanos. Não sei se você já ficou numa situação como essa, mas passar um problema difícil, eu acredito que você também já passou. Então o fruto é exatamente isso: amar alguém, ter compaixão no coração da pessoa, é ver uma pessoa numa situação dessa e ajudar. Vou dar um exemplo aqui. Não sei se eu já falei desse exemplo aqui, mas aconteceu comigo. Eu não sei o que é que aconteceu, que eu tive que ir em casa rápido, para comer rápido e voltar de novo, meu amigo. Nesse dia parece que eu estava com toda a pressa do mundo. Aí eu cheguei, antes de colocar o meu carro, uma pessoa que mora em frente, tinha acontecido um acidente com ele, na moto dele. Já imaginou? Na perna dele, um acidente grave. Não tinha ninguém para levar ele para o hospital. Aí ele me pede para levar ele para o hospital. Meu amigo, nesse dia eu tinha todas as coisas para fazer.
Mas você acha que eu levei ele para o hospital ou não? Levei. E no caminho eu já fui falando para ele: olha, meu amigo, você poderia ter morrido. Deus te deu um livramento. Levei ele. Porque Deus não escolhe dia, amados. Às vezes essas coisas acontecem naquele dia que você tem mais coisa para fazer. Não escolhe o dia. Tudo bem. Até hoje eu vejo ele, falo de Jesus para ele. Agora eu pergunto para você: se eu não tivesse levado ele para o hospital, quando eu passasse por ele, lá na minha rua, e eu fosse falar de Jesus para ele, o que é que ele ia dizer? O que é que ele ia dizer para mim? Isso é uma carniça. E dizer isso ou não, irmão? Eu estou falando para você entender. Quando eu mais precisei da pessoa, a pessoa não me ajuda. Agora quer falar de Jesus para mim. Não adianta, irmãos. Isso aí se chama hipocrisia. Não adianta você falar de Jesus para as pessoas se você não tem uma atitude. Isso aí são frutos. Então até hoje eu tenho liberdade para falar de Jesus para ele. Compreendeu? Se ele vai ficar firme, se ele vai ser salvo, agora o problema é com ele. Então é dessa forma que Deus faz. Então esses frutos são exatamente isso, aquilo que você faz no seu dia a dia. Vamos ver aqui, a carta do apóstolo Paulo ainda aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 25. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Diz assim, ó: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pronto, então é dessa forma, amados. A pessoa que ela tem o Espírito Santo, ela tem uma obrigação a mais, porque ela é da casa do Senhor. Mas como eu falei para você, qualquer pessoa ela faz isso, mas quem tem a primazia somos nós que temos essa obrigação maior, porque nós que somos cristãos, nós que somos salvos, nós que somos da igreja, nós que temos essa obrigação, vamos dizer assim. Então, esse ponto aqui, que fala que nós somos hoje novas criaturas, que nós já nos arrependemos dos nossos pecados, porque, amados, qualquer pessoa pode passar um problema difícil, qualquer um de nós. Quem já ficou numa situação como essa, acredite que você nunca ficou na lama. Que pelo amor de Deus, você ficar dormindo na lama meio-dia, você tem que estar muito embriagado, meu amigo. Vamos ver aqui. Procure aí, amados, o Evangelho de Mateus. Vai falar aqui sobre o João Batista. Ele estava batizando as pessoas no Rio Jordão, e vinham pessoas de todos os lugares. E antes do batismo, ele orientava as pessoas. O batismo do João Batista era batismo de quê? Alguém sabe? De arrependimento. Pronto, o batismo de João Batista era do arrependimento. A pessoa teria que pedir perdão dos seus pecados. Aí o João Batista batizava aquela pessoa. Mas ele dizia: olha, o verdadeiro arrependimento é não praticar mais o que você acabou de praticar. É óbvio que nem sempre acontece isso, é ou não é? A gente faz uma coisa errada e pede perdão, no outro dia faz de novo. Isso aí é do ser humano. Não deveria ser assim. Você deve se esforçar para mudar aquele comportamento, está entendendo aí? Nem sempre acontece dessa forma. Mas quando você vê que tem uma coisa errada, você vai e pede perdão e tenta mudar. Você tem que fazer a tua parte. O Espírito Santo vai ajudar você? Vai. Mas você vai ter que se esforçar em fazer a tua parte. Vamos ver aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 3 e o versículo 8. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo, porque nós não temos essa capacidade dessa mudança tão rápida em não praticar mais o pecado. Se a própria Bíblia diz que ninguém pode dizer que não tenha pecados, mas não quer dizer que você não possa se esforçar. Não quer dizer isso não. Capítulo 3 e o versículo 8, ó, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão.
Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha para mim aqui. As palavras de João Batista eram como se fossem aquelas palavras dos profetas do Antigo Testamento. Eles falavam duro. Mas mesmo assim as pessoas iriam para se batizar. Eu acho que você já ouviu falar que as obras, elas não salvam. A obra não salva. Mas nós temos que demonstrar nas nossas obras que nós somos salvos. Olha como é interessante. Eu só sou salvo, eu só posso demonstrar que eu sou salvo através das minhas obras, através do que eu faço. Como é que você vai demonstrar, irmãos, que você hoje é uma nova criatura? Não é através das tuas atitudes? Sim ou não? A sua roupa mudou, as suas palavras mudaram, o seu comportamento. Você não é mais aquela pessoa, qualquer coisa briga. Isso aí você tem que mudar. Para algumas pessoas esse processo é mais rápido, para outras não. Custa a vida dela toda essa mudança. Mas eu acredito dessa forma, que quanto mais você se esforçar, mais esse processo vai acontecer. Vai depender também do teu esforço. Deus, ele vai fazer a parte dele e você vai fazer a sua parte. Então eu tenho que produzir esses frutos do arrependimento. Em outras palavras, eu tenho que demonstrar que hoje eu sou uma nova criatura. Não adianta você falar que é da igreja se você ainda anda com as mesmas amizades. Você ainda vai para a casa de shows. Não sei. Não é evangélico isso aí. Porque, meu amigo, tudo bem que você ainda pode praticar alguma coisa errada, ou um pensamento errado, mas também, meu amigo, vamos mudar. Isso aí é o básico. Se você não se afastar daquelas amizades do passado, a tendência, amados, é você levar eles para a igreja, ou eles tirar você da igreja? Qual é a tendência, irmãos? É mais fácil eles tirar você da igreja. Então nós temos que nos cuidar disso aí. Isso aí tem que acontecer. As pessoas que eu ando são pessoas do bem. Não posso andar com pessoas do mal. É óbvio que nós vamos ter que respeitar as outras pessoas, mas não quer dizer que eu vou andar com elas. Outra coisa aqui, vamos lá, ainda no Evangelho de Mateus. Agora é o Senhor Jesus dizendo, ó. Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu ainda estou falando desses sinais, depois que eu vou passar para o primeiro sinal. Primeiro estou explicando para você o que é esse sinal que a pessoa tem o fruto do Espírito Santo. É um sinal, demonstra para aquela pessoa é realmente uma pessoa mudada. Capítulo 12 e o versículo 33. Ele diz, ó: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, algumas pessoas, amados, que você, à primeira vista, pode não gostar delas. Acontece isso ou não? Não gostei desse irmão aí, pastor. Esse irmão aí é muito arrogante, não gostei dele não. Não gostei dessa irmã aí não. Mas depois que você conhece a pessoa, nem era aquilo que você achava. Não podemos fazer dessa forma, mas como também, por outro lado, tem aquela pessoa que você já acha que é gente boa. Mas cuidado, não coloque a mão no fogo por ninguém. Porque ele diz que você vai conhecer a árvore pelo fruto dela. Não é simplesmente pela aparência dela, a maneira que a pessoa fala. Pode ser, amados, um tremendo engano. Porque é assim que o diabo faz. Ele vai se mostrar aquela pessoa prestativa, mas aquela pessoa prestativa, ela pode ter segundas intenções. Então o que é que ele diz? Que a gente tem que conhecer a pessoa pelos seus frutos.
como ela faz, se ela compra e se ela paga. Vamos dizer que, pastor, aquele pastor que eu conhecia, gente boa, olha, quando ele ora, ele coloca a mão na cabeça da pessoa e todo mundo cai, pronto. Mas e se ele compra e não paga? Pastor, mas ele sapateia, mas ele ora em línguas, mas também ele profetiza. Irmão, mas ele compra e não paga. Eu pergunto para você, o que é que vai adiantar? O que é que vai adiantar, irmãos? A irmã pegou pesado aqui, é veaco, né? Pronto, aqui. Vamos colocar no cearês mesmo. Irmão, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada isso aí. Aquelas profecias eram tudo falsas. Porque aquela pessoa é um falso profeta. Ela diz uma coisa, mas faz outra. Não adianta você estar com essa pessoa, porque nós vamos conhecer ela através dos frutos. E tem também a questão da religiosidade, é o que nós vamos falar agora. Como eu falei para vocês, o exemplo que eu iria tirar, agora já entramos já no ponto do amor. Já falei o que é o fruto. O fruto são as nossas atitudes, que demonstram que você hoje é uma nova criatura. Pronto. Até a sua roupa vale nesse negócio. Até a roupa da pessoa vale, a maneira que ela fala. Mas não é só isso. Se ser cristão mudar só a roupa, era muito bom, né? Mas não é só isso aí não, irmãos. Quando eu falo a roupa, amados, cada um tem a sua cultura. A roupa que eu falo é aquela roupa que, vamos dizer, que a mulher usava, como diz, é só o sangue. Você não pode mais usar uma roupa dessa. Pode mais, você agora é da igreja, meu amigo. A pessoa chega na igreja, parece uma árvore de Natal. Pelo amor de Deus, não, você tem que ter um comportamento. A roupa que eu falo é só nesse sentido. Agora, se você gosta de uma roupa preta ou branca, aí é com você. Não tem nada a ver com cabelo, nem se a pessoa usa brinco. Amado, não muda nada isso aí não. Isso aí é a estética da pessoa. A pessoa gosta de brinco, usa, meu amigo. O que você não pode fazer é roubar os outros, é enganar os outros. Isso aí que está errado. Mas a estética dela é com ela que sabe. E o esposo dela também que sabe. Pronto, isso é uma coisa deles. Vamos continuar aqui. Agora procura aí Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 10. Vamos para o primeiro fruto, que é o fruto, o amor. Pastor, que amor é esse? Pronto. O amor que é produzido pelo Espírito Santo, que é como amor de Cristo. Não é o amor que as pessoas falam assim. O importante é o amor, pastor. O importante é ser feliz. Mas não é isso, amado. O amor tem que estar vinculado com a verdade. Amor sem verdade é mentira. Tudo, amados, que não está ligado à verdade, significa o quê? Mentira. Então não adianta. Pastor, mas ela ama a outra. Mas amar a outra, amados, é falar para a pessoa da verdade. Falar para ela que se ela não mudar o comportamento dela, o fim dela vai ser trágico. Ela vai perder a salvação dela. Você tem que falar para a pessoa. Pastor, mas não vai gostar de mim. Você que pensa. Quando você falar para ela a verdade, abrir os olhos daquela pessoa, ela pode até no momento não gostar de você, mas depois ela vê a realidade. Vamos lá aqui. Evangelho de Lucas. Eu vou usar aqui o exemplo do samaritano. Vou já explicar por que eu vou usar o exemplo do samaritano para esse primeiro fruto do Espírito Santo, que é o amor. O amor que vai além da religiosidade. Vamos lá. Evangelho de Lucas 10, a partir do versículo 25. Vamos lá. Quem encontrou aí? Diga amém. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando
dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse doutor aqui, amados, era um advogado. Para o grego é o nomikos. Por que um advogado? Porque ele era um doutor da lei. Ele era um escriba, conhecia toda a lei. E naquela época, mas a lei qual era? A lei mosaica. Não existia a Constituição, era apenas uma lei. Então, se eu conhecia a lei, eu poderia ao mesmo tempo ser um escriba, porque eu conheço a lei. E o escriba era aquele que fazia a cópia da lei, então ele teria que conhecer. E também eu poderia ser um advogado, porque eu iria ou defender alguém, ou iria também incriminar alguém, porque eu conhecia a lei. Quem está entendendo aí? Então, quando você vê um doutor da lei, é porque ele conhecia a Bíblia. E a lei naquela época era a própria Bíblia, era a Torá. Então esse doutor da lei, esse advogado, em algumas Bíblias tem o nome advogado mesmo, mas na nossa Bíblia é doutor da lei, é o que está dizendo aí? Doutor da lei, tentando, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria testar Jesus. E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Então, se ele era uma pessoa douta na história, ele disse. Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Então ele queria de alguma forma encurralar o Senhor. Então o princípio da lei era essa: amar o Senhor em todas as forças, com todo entendimento, mas amar o próximo como a ti mesmo. Eles tinham, amados, essa vaga impressão de quem era esse próximo. Para eles, o próximo deles era de Israel. O próximo dele não poderia ser um estrangeiro. Para eles era de Israel, uma pessoa da família. E outra coisa, o que é que nós aprendemos nesse sentido? Em amar o próximo como a mim mesmo. Eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Então, se eu quero que a pessoa me respeite, eu tenho que primeiro respeitar aquela pessoa. Isso aí é óbvio, é fácil de se compreender. Se eu quero que aquela pessoa ela seja uma pessoa que me respeite, eu também tenho que respeitá-la. Isso aí é na prática. Então ele diz: sim, mas quem é o meu próximo? É aí onde Jesus vai entrar. É agora que ele que vai provar, esse advogado, com seus argumentos legalistas. O Senhor Jesus vai entrar agora no assunto. Ele já compreendeu qual era a atitude daquela pessoa, o que é que ele queria. Aí ele vai responder aqui. O versículo 28. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Entenda bem, que ele queria justificar a si mesmo. Ele queria que Jesus falasse que ele estava certo, que ele era uma pessoa perfeita, que a religião dele, a religião judaica, era a religião perfeita. Pronto. Ao que Jesus diz. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse caminho aqui, amados, segundo os estudiosos, 30 quilômetros de Jerusalém para Jericó. Acho que é como daqui até ali o terminal do Antônio Bezerra. É isso mesmo ou mais? Mais? Até o centro? Mais ainda? Até a Aldeota? Mais ainda? Até o Papicu? Até o Mucuripe? Pronto. Vamos dizer que esse caminho de Jerusalém até Jericó era como se fosse daqui até o Mucuripe. Só que era um caminho perigoso. Eles andavam naqueles caminhos nos seus camelos, nos seus cavalos. Vamos ver aqui. Continuando. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Em outras palavras, salteadores são os ladrões, despojando, roubaram ele. Pronto, para você entender. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo,
passou de largo. Amados, o primeiro exemplo aqui que Jesus vai usar é o sacerdote. Eu pergunto para você, olhem todos para mim: o sacerdote conhecia a lei? Conhecia a Bíblia? E o que é que a Bíblia dizia? Que ele deveria ajudar ou não? Sim. A síntese da Bíblia é essa. O que foi que Jesus falou? Ama ao Senhor de todo o teu coração e ama ao próximo como a ti mesmo. Era o princípio de tudo. Então o que ele deveria fazer? Parar e ajudar a pessoa. Mas ele não ajudou. Deveria ajudar, mas não ajudou. Pronto. Aí depois veio o levita. Olha aí, Wagner. O levita não é só o que canta na igreja não, tá bom? O levita é da tribo de Levi, que servia aos sacerdotes, que foram separados pelo próprio Deus para servir na casa do Senhor. Qualquer dia nós vamos pregar aqui sobre os levitas, os meratitas, os coatitas e os gersonitas, os 3 filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Mas aí é outro assunto. Vamos lá. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo passou de largo. Olha aqui, eles poderiam usar o pretexto. Entenda bem, as pessoas às vezes elas usam desculpas. Olha, se chegarmos até essa pessoa e tocarmos nela, nós vamos estar ritualmente impuros, não podemos servir na casa do Senhor. Mas eu pergunto para você, e o que é que adianta isso? Você servir na casa do Senhor sem ter ajudado a pessoa? Vai até invalidar o seu serviço. O que eles deveriam fazer? Ajudar a pessoa. Eles ficariam pelo menos uma semana impuros, porque tocarem uma pessoa semi-morta. Mas, meu amigo, serviriam ao Senhor em primeiro lugar. Iria agradar ao Senhor. Isso é o mais importante, irmãos. Isso é o mais importante. E é o que dizia a própria Bíblia. Vamos lá. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-os, moveu-se de íntima compaixão. Uma íntima compaixão, amados, é aquele sentimento de tristeza, de ajuda, de querer ajudar a pessoa, sentir a mesma tristeza, a mesma dor que a pessoa está sentindo. Pronto, isso aí o Senhor Jesus sentiu muitas vezes, para multiplicar os pães, para curar as pessoas. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem que ter esse sentimento. Vamos continuar. Foi ele que ajudou, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus pergunta àquele homem, o doutor da lei: qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Entenda aqui, que ele não teve nem, amados, a condição de chamar, foi o samaritano. Ele nem disse o nome samaritano. Eles odiavam os samaritanos. É para ele ter dito: olha, foi o samaritano. Mas ele não disse nem a palavra samaritano. Olha como eles eram tão maus. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Diga amém. Amém. Pronto. Então nós vamos aprender hoje com o samaritano. E como eu falei para você, não me lembro o nome daquela irmã, rapaz. Oh, meu Deus. Aquela irmã ela falava umas coisas que tirava até a gente mesmo do sério. Ela falou: pastor, hoje em dia nem samaritano existe mais. Eu falei: é mesmo, irmão. Hoje em dia está difícil até samaritano. Mas o samaritano nessa história aqui simboliza o quê? Aquela pessoa que não é da igreja. Eu pergunto para você: acontece isso ou não, irmãos? Sim ou não? Eu pergunto para você: quem é que é para tomar a frente? É a pessoa que é da igreja, sim ou não?
Mas a pessoa não toma a frente. Aí quem toma a frente é uma pessoa que não é. Para decepção nossa, para vergonha nossa, amados. Quem deve fazer sempre o correto, amados, é a pessoa que é da igreja. Sempre deve ser assim, mas não era assim. O próprio Jesus, ele vai deixar bem claro que quem ajudou a pessoa foi o samaritano. Foi uma pessoa religiosa, pastor, lá na empresa. Precisou de alguém para pregar a palavra, trazer uma mensagem. Aí veio uma pessoa de fora e pregou a palavra. E por que você não pregou, irmão? Não estava preparado, não tive coragem. É você que tem que tomar a frente. É você que tem que ter aquela palavra, amados, de conforto. Não é você que tem o Espírito Santo? Preste atenção, você é batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, ungido, fora um monte de coisa. Então você que tem que tomar a frente. Aquela pessoa não é nada disso. Batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, ungido, dizimista, ofertante e não sei o que. Quem tem que tomar a frente é você. Porque no mundo espiritual não é esses títulos, amados, que fazem diferença. O que faz diferença é a atitude no dia a dia. Essa é a que faz a maior diferença, não só as nossas palavras. Então esse é o verdadeiro amor. O amor ágape, o amor HP, que é o amor de Cristo. Não o amor sentimental, o amor atitude. Ajuda alguém, mesmo que essa pessoa não mereça. Pronto, é esse amor que a Bíblia diz. Vou te contar uma historinha aqui. Um professor, ele era um professor de alunos de 9, 10 anos de idade. E ele tinha na classe dele uma aluna especial, chamava a atenção dele. Por que aquela aluna chamava a atenção dele? Porque ela ia toda suja, não tomava banho, cabelo todo desarrumado, no meio dos coleguinhas. Aí teve um dia que esse professor comprou um vestido para ela. Aí quando terminou a aula, deu para ela. Criança, na hora que viu o vestido, já chegou em casa de vestido. Aí a mãe dela: quem é essa menina? Sou eu, mãe. Aí a Maria: sou. Mas que vestido bonito, quem deu para você? Foi o meu professor. Mas você está tão desarrumada, desajeitada. Não, eu vou ajeitar você. Aí já deu um banho nela, comprou shampoo, cortou o cabelo dela. Aquela menina ficou linda. Aí o pai dela chegou: quem é essa menina que está aqui? É a sua filha, Maria. A Maria? Mas está tão bonita. Pai, estou bonita mesmo, olha o vestido que eu ganhei. Pois é, aí ele olhou para a casa dele: você está tão bonito. Já imaginou seus amiguinhos virem aqui na nossa casa? Está muito desarrumada, mas não vai ficar assim não. Aí foi lá no depósito, comprou uma tinta, já deu uma geral na casa. Os vizinhos viram o que ele fez. Aí falaram: se o João pode consertar a casa dele, por que eu não posso? Aí cada um também fez o que pôde, amados. E ajeitaram também a rua, pavimentaram a rua, por causa de uma atitude só. Essa atitude nós temos que tomar, amados. Uma atitude só pode mudar a vida de uma pessoa, porque vai chamar a atenção das outras. Essa atitude quem toma é uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem os frutos do Espírito Santo. Então é sobre esses frutos, amados, que nós vamos estar nessas quartas-feiras falando sobre isso. A igreja de Éfeso, amados, tinha tudo isso: batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. As pessoas ali eram ricas, os pregadores eram os melhores. Por ali passaram o apóstolo Pedro, por ali passaram o apóstolo Paulo, mas eles esqueceram o básico, o amor. E eles foram repreendidos pelo Senhor: vocês deixaram as primeiras obras, voltem para elas. Mas jamais podemos esquecer das primeiras obras.
o temor que você tinha em estar na casa do Senhor. Quando você orava, eu sempre fazia isso, amados. Eu aprendi lá na igreja. Eu pegava o pedido, aí chegava na minha casa, colocava os joelhos, olha, aí começava a orar. Só quando eu começava a orar, eu dormia. Eu falava, vou mais orar assim não, que não dá para mim não, eu durmo logo. Aí eu comecei a orar andando. Se eu ficar de joelhos, eu sou logo arrebatado. Não é assim? Aí eu pergunto, por que que a gente perdeu esse costume de orar pela família, de colocar o nome do familiar diante do Senhor e pedir por ele? Ah, pastor, porque eu acho que não vai dar certo. A Bíblia não mudou, irmãos. A Bíblia é a mesma. As promessas do Senhor são as mesmas. Quem mudou, ó, fomos nós. Quem mudou foi a igreja. O que mudou foram os ensinos da igreja. Nós devemos ensinar a mesma coisa, o básico. O feijão com arroz de sempre. Não tem que mudar isso aqui não. É a mesma pregação, irmãos. Em voltarmos para o Senhor, em fazer as coisas simples, amados. Às vezes a gente quer sofisticar demais a coisa, é ou não é? E esquece do básico. A vida da gente é assim, a gente quer fazer demais, e aquilo que o Senhor estava se agradando de nós, a gente esquece. O que é que nós vamos aprender hoje? Que o dom principal é o amor. Se não tivermos amor, tudo isso aqui é em vão. Vamos finalizar aqui. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, procure aí. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e o versículo 33 também. Pronto. A gente vai já ler esse versículo e depois nós vamos fazer essa oração. E a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, nós vamos tirar um dia para pregar sobre ela. E o que é que significa também o primeiro amor? Tinha uma irmã que chegou para mim, pastor, eu quero voltar para o segundo amor. Não, irmã. Só tem o primeiro amor, só tem que voltar para o primeiro amor. Esse aqui é o certo. Vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas a maior destes é o amor. O amor é o que vai prevalecer, amados, até mesmo nos céus, porque nós vamos ter que ter muito amor nos céus. A fé, quando chegarmos no céu, não vamos precisar mais. A esperança, não vamos precisar mais, porque já estaremos no céu. Mas o amor é o que vai prevalecer até mesmo nos céus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor. Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos.